Essa entrevista que você escolheu assistir agora, eu fiz com a doutora Carol Tonin. Ela é médica dermatologista e ela conta nessa conversa quais são as possibilidades de você atuar, como é que se dá esse crescimento dentro da profissão, quais são as habilidades socioemocionais mais importantes para se ter sucesso, quais são as vantagens da carreira. Então fica aqui até o final, curte a entrevista e compartilhe esse conhecimento com quem possa se beneficiar também. Doutora Carol, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. Muito obrigada por ter aceito o convite. Ai, obrigada a você. É uma honra aí participar do seu canal maravilhoso, que pode ajudar aí muitos adolescentes que estão na dúvida do que fazer. Então, me sinto honrada pelo convite. Muito Ah, obrigada. que bom, que bom. Obrigada a você. Bom, a doutora Carol Tonin, ela é médica dermatologista, ela é formada pela Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. Ela fez especialização na Universidade do ABC, né? E ela tem uma Isso. subespecialização em cirurgia dermatológica e ela vai contar um pouquinho mais da especialidade dela. Seja muito bem-vinda. Ah, Obrigada. doutora Carol, para a gente começar a conversa, eu queria saber se você, como é que foi que se deu essa sua escolha pela medicina e posteriormente pela sua especialidade em dermatologia, né? Como é que se deu isso? Ó, primeiro, eu sempre tive uma facilidade e eu gostava também, não era só facilidade, mas eu gostava de biologia. Então, eu já decidi fazer medicina no primeiro ano do ensino médio. Então, eu falei assim: o que eu gosto mais é a parte de corpo humano dentro da biologia, no ensino médio. Eu gostava da parte de botânica também, de animais, de todo aquele reino animal, vegetal que tem na escola, mas eu gostava mais da parte de corpo humano, então eu já sabia Uhum. que ia ser medicina mesmo. E aí Hum, eu entrei na medicina pensando em cirurgia plástica, porque eu assistia muito esses canais, tipo Discovery Home and Health, sim, aquele Botched. Eu sim, adorava esses programas de cirurgia plástica e tal. sim. Então eu entrei na medicina querendo primeiramente cirurgia plástica. Tá, ok, entendi. Mas o que me despertou a medicina foi a facilidade em biologia. A Uhum. facilidade e a aptidão, assim, com biologia de uma forma geral. Uhum. Ah, ok, entendi. Muito bem. E aí, se você pudesse contar para esse pessoal, eles têm muita dúvida de entender assim, ok, a dermatologia é um campo que também dentro da dermatologia existem muitas possibilidades, né? A Existe. sua, você atende em consultório, tem a parte toda de cirurgia também, de remoção, né? Que você vai contar um pouquinho. Mas quais são as possibilidades dentro da dermatologia de se atuar? Se é dentro do hospital, enfim, onde atua? Então, a dermatologia é a especialidade médica que mais tem doenças catalogadas do mundo. Então, são mais de 3 mil doenças catalogadas. Por quê? Primeiro, a pele é o maior órgão do corpo e também envolve o cabelo, os pelos e as unhas. Então, nisso, a gente já tem várias doenças que envolvem esses anexos, né? Que a gente fala, os anexos é o cabelo, pelos e unhas. Sim. E então, assim, dentro da dermatologia, a gente tem várias sub-áreas que é legal a gente pontuar aqui. Então, a gente tem uma área que é só de doenças inflamatórias. Então, Hum, psoríase, dermatite atópica, dermatite seborreica, uhum, hidradenite. E são doenças que, dependendo do grau de gravidade, são uhum. doenças que precisam de medicamentos de alto custo, então tem que ter uma especialização dentro dessa área. Ah, Ah, também o vitiligo, né? Então, o sim, vitiligo entra aí nessas doenças inflamatórias. sim. Tem também, por exemplo, uma área que está muito em crescimento, que é a área de transplante capilar. Então, o Uhum, transplante capilar ele pode ser feito tanto pelo dermatologista quanto pelo cirurgião plástico. Tem uhum, também a área que eu me especializei, que é a cirurgia dermatológica, que a sim. gente opera todos os cânceres de pele, a gente faz pequenas cirurgias estéticas também. Então, Tá. blefaroplastia, brow lifting, Sim, lifting de lábio. A sim, gente faz sim, também mini lifting facial, sim, faz lifting cervical, lipo sim, de papada, e sim. pequenas lipoaspirações, que também que eu acho que assim, não é porque eu gosto, mas eu acho que é a não é que porque eu faço, mas eu acho que é a mais interessante aí. Interessante. Sim. E
E também tem, por exemplo, tem dermatos que trabalham só na área de infecto. Então, Hum, avaliam hanseníase, micoses profundas, uhum, doenças mais infecciosas mesmo, que tá. aí normalmente trabalham em hospital. Mais em hospital. Essa, Então, ou essa área clínica, ou tá atuando mais na clínica, também, né? Enfim, eventualmente até no hospital, no centro cirúrgico, ou mais no hospital. Então, essas são as duas possibilidades também, né? Isso, e também tem dermato que trabalha só com oncologia dermatológica. O que que significa, Hum, como que é a atuação deles? Eles avaliam o corpo todo do paciente, eles sim, têm um aparelho que chama Photo Finder ou mapeamento corporal, e eles sim, avaliam pinta por pinta sim, ou lesões com suspeita de malignidade e sim. vão acompanhando esse paciente para ver se ele vai evoluir com câncer ou Hum, não. Então, bem é oncologia específico. cutânea, tem uma especialidade só disso, normalmente é hospitalar e ambulatorial também. Entendi. Ok, muito bem. Outra dúvida que o pessoal tem bastante é a questão de como é que se dá esse crescimento de carreira e como é que é o começo da carreira, né? Como é que foi o teu, se você quiser relatar um pouquinho também como é que ocorreu o seu, como é que é um crescimento típico dentro da carreira de um médico, né? Como é que se Ó, dá? assim, no meu caso, eu não tenho médicos na minha família, então eu que desbravei aí o caminho todo. Então, Uhum. assim, gente, principalmente o médico, ele carrega com ele, é quase que um sacerdócio. Ele carrega com ele uma ciência muito nobre nas mãos. Então, primeiro de tudo, o médico ele tem que ser muito humanizado. Ele Uhum. tem que ouvir o paciente, tem que saber entender a peculiaridade, o contexto pessoal dele, o total que ele está inserido, quais são as condições financeiras dele, quais são as condições, assim, até físicas dele, o que ele vai Sim, conseguir fazer de tratamento, o que ele não vai conseguir fazer. Então, o sim. principal é saber ouvir o paciente e saber conduzir a evolução, a prescrição de acordo com as Uhum. condições dele. Então, Uhum. primeiro, eu comecei atendendo de convênio na clínica de outros dermatologistas. Então, eu Uhum. comecei assim, recebendo R$ 40 por consulta, mas da Uhum. mesma forma que eu atendi um paciente de convênio, eu atendo meu paciente de particular. Uhum. Então, eu atendia, assim, com total atenção. Eu deixava, às vezes, meu telefone disponível para eles. Quando eu fazia procedimento, né, eu deixava meu telefone disponível para eles e também entrava em contato ativamente com eles, perguntando como eles estavam, se tinha alguma Uhum. dúvida, como estava o curativo, o Uhum. procedimento, etc. Uhum. E aí, quando eu comecei a sentir que, dentro dessas clínicas que eu trabalhava para outros dermatologistas, os Uhum. pacientes vinham atrás de mim. Aí eu falei, ó, Uhum. olha, eu acho que agora é o momento de eu ter a minha própria clínica. E Sim, aí deu voar tudo solo. certo. Aí os pacientes começaram a, né, ter confiança ali em todo o meu acolhimento, todo Que o meu ótimo. atendimento. E aí aí eu abri minha clínica, né? Primeiro eu abri com uma sócia minha, que ela é ginecologista e obstetra, que as especialidades elas são muito femininas, né? Sim, Dermatologia com ginecologia. A sim, uma indicava para outra, mas a gente tinha um sim. público também separado. E aí eu fiquei 4 anos em sociedade, e aí também eu senti a necessidade de ter o espaço todo para mim. E Uhum. graças a Deus a gente está indo para o 6º ano de clínica. E é isso, Parabéns. eu acho que é isso, é um atendimento com atenção, não pensar assim, o dinheiro é consequência, sabe? É sempre o Uhum. principal, é a saúde, é é a eficácia do tratamento que você vai dar para o paciente, a segurança do paciente também, sempre em Uhum. primeiro lugar. Perfeito, perfeito. Muito bom. E você pudesse contar um pouquinho também, uma dúvida que é recorrente, a questão do dinamismo da profissão, né? De como é que é um dia a dia típico, assim, quais são algumas das vantagens, né? Tem essa questão de você ter mais o controle, porque você é o dono do seu negócio, né? É o empreendedor. E, enfim, quais as vantagens da profissão, como é que é esse dinamismo? A gente tem muita curiosidade sobre isso também. Olha, a vantagem do dermatologista é porque a gente tem o nosso espaço, a gente atende do nosso jeito, né? Na maioria das vezes, a gente tem autonomia para decidir, a gente não Uhum. precisa de uma equipe necessariamente, Uhum. diretamente. Claro que eu preciso da secretária, eu preciso da auxiliar de enfermagem para ela me Claro, ajudar no procedimento, para o procedimento ficar mais rápido claro. e o paciente também ter um acolhimento
atendimento melhor, assim, mais completo. É uma especialidade que, assim, tem um grau de complexidade mais leve, mais baixo em relação a algumas especialidades médicas que fazem grandes cirurgias, tem grandes ferimentos, o Sim. pós é mais demorado. Por exemplo, foi por causa disso também que eu desisti de fazer cirurgia plástica, porque o pós é mais sofrido, o paciente Sim. tem uma cicatrização maior, tem que ter um cuidado maior. Então, Uhum. assim, tem que ter um perfil de Claro, atender esse perfil de paciente, mas claro, é uma adrenalina maior de atendimento, por exemplo, uma cirurgia, né? claro. Tem que ver. Se você é uma pessoa que não gosta de grandes adrenalinas, não gosta de arriscar demais, Uhum. eu acho que a dermatologia é uma ótima especialidade, Uhum. porque ela tem um baixo nível de complexidade. Uhum. Claro Uhum. que Perfeito. dá para você aumentar a sua complexidade com as subespecializações, né? Sim, sim. É um atendimento mais ambulatorial, é muita consulta, são procedimentos menores. Você Uhum. faz os seus horários, mas como eu, por exemplo, no meu caso, eu atendo particular, se eu não atendo, também não ganho. Então tem essa Claro, desvantagem também, né? claro. Eu não sou tem trabalhos que são contratados CLT, mas que tem uma remuneração mais baixa, tem um Uhum. volume de atendimento mais alto, e aí Uhum. vai também do perfil de cada médico. Claro. Se prefere uma segurança Isso. de trabalhar no CLT e ter um garantido ali, mas ter um grau de volume maior, ou Sim, prefere trabalhar no particular, tendo sendo mais arriscado ali, de não saber sim. quanto que vai ganhar, mas ter um ganho maior também, ter uma chance maior de ganhar. Claro, de ganhar e eventualmente até de crescer na profissão, né? Enfim, de se É, exatamente, de desenvolver, de se crescer também. especializar, de continuar mais recursos também para continuar estudando, porque essa é uma profissão que nunca para, né? Nunca É para. para sempre. É, É para é sempre. muito estudo. É muito estudo. É. Constantemente esse mercado de estética, né, e de bem-estar, de autocuidado, ele está cada vez mais evoluindo, então a gente tem que estar cada Uhum. vez mais se aprimorando. Eu tenho amigos que são dermatologistas, que eles são mais clínicos, e eles falam, eu não consigo dar conta de estudar o que vocês estudam de novidade, de novas tecnologias, Pois de novos é. produtos que estão lançando no mercado, porque primeiro que não gosta, e segundo que tem que estar sempre estudando mesmo, Pois é, se atualizando, se se modernizando, até atualizando. porque os pacientes esperam isso, né? De É, encontrar a tecnologia, de encontrar as novidades, né? Porque as pessoas ficam sabendo também e buscam isso, né? Os recursos novos, já que a medicina exato, está evoluindo, também, né? Precisa estar up to exatamente. date, tem que estar atualizado É, também, né? exatamente. Perfeito. Bom, doutora Carol, se você pudesse, você já falou um pouquinho, né, da questão de ouvir o paciente, do acolhimento, né, da empatia, de saber conduzir. Tem algo a mais que você acha que é importante na sua profissão? Mas nessa questão mesmo das soft skills, das habilidades socioemocionais, que faz toda a diferença, assim, para a pessoa ter sucesso, Eu acho dentro da que cada carreira. vez mais soft skills são o diferencial. É, É é. você ter um acolhimento. Outra coisa também que eu acho que é importante, depois de um tempo que o paciente passou em consulta, Sim, oi, tudo bem, fulano? A gente percebeu que tem um tempinho que você não volta em consulta. A gente sim, gostaria de saber se está tudo bem, se sim. você tem alguma dúvida em relação ao procedimento que a gente fez, Uhum. se você gostaria de renovar o procedimento, ou Sim, se como que tá o processo do procedimento, sim. se tá tudo bem com a sua pele, se tem alguma pinta que te chamou atenção nos últimos tempos, Uhum, uhum. tá É, tudo bem com o cabelo, pele, unhas, é né? É quase que importante fazer esse follow-up. um follow-up, uma fidelização, né? Porque é para sempre, é uma relação, é uma capacidade de se relacionar, de relacionamento mesmo, né? O que você está Isso, contando, me parece, né? De isso, relacionamento com mesmo com o certeza. cliente. Relacionamento. E É, também, claro, sempre tá, igual a gente comentou, se aprimorando, pois estudando, é. sempre fazendo workshops, né? E aí Porque tem a dermatologia é uma área muito prática. muito workshop, tem muito Assim, depende da congresso, área né? que é Tem muito muito congresso, eu congresso, vejo muito congresso. Gente, esse é um baita investimento. Então, é uma profissão que você também está sempre investindo em você, né? Tem recursos que tem que ser.
para poder se manter atualizado, os equipamentos também, né? Legal. Os E aí, equipamentos que são caros. falando de tecnologia e falando de equipamentos, até é uma coisa que também uma dúvida, que é a questão assim de como é que se você percebe então que está mudando desde quando você começou até agora, esse uso da tecnologia, o que que você acredita que assim que ainda pode mudar? Como é que você vê o futuro dessa profissão? Porque todo mundo entra numa profissão quando está pensando assim, poxa, mas será que vai sumir? A minha profissão vai sumir, eu não vou ter mais emprego, eu não vou ter mais trabalho. Como é que você vê o futuro dessa profissão e o impacto aí da tecnologia no teu dia a dia? Quando eu me formei na dermatologia, eu me formei em 2018. Então já tem 8 anos aí que eu me formei. A tecnologia, assim, a tecnologia da dermatologia, ela desde a década de 70, mais ou menos, que ela iniciou e ela tá vindo aí Hum, com força total. Mas o que eu tenho percebido ultimamente é que as pessoas estão preferindo por cirurgias. As pessoas elas usaram muito tecnologia e por todas essas décadas elas tiveram bons resultados, mas não é igual um resultado de cirurgia. Então a gente está vendo muitas pessoas aí optando por cirurgias, por mini liftings. nossa. As pessoas não querem mais, ficar fazendo laser, ficar fazendo muitas Hum, coisas, elas querem já ter um resultado mais eficaz. mais rápido, Então mais agora rápido, está né? mudando, mais É, rápido, é um mais imediatismo, é um o imediatismo imediatismo. maior, né? Eu tô achando isso, que mudou É. um pouco. Depois da pandemia, as Sim, pessoas estão com uma urgência das coisas. Parece que vai acabar o mundo amanhã sei. e as pessoas querem resultado para ontem. Sim, Então, sim, eu achei que mudou. De quando eu me formei, que era mais a tecnologia, as pessoas sim, queriam cirurgia, queriam procedimentos mais conservadores. sim. Depois da pandemia, isso modificou. E eu acredito Hum, que a hum. tecnologia, por exemplo, a inteligência artificial ou a era robótica, eu acredito que não vai substituir procedimentos estéticos. Eu acho que quando são procedimentos muito. É, é sempre a mesma coisa, Sim, aí padronizados, né? sim. Aqueles É, padronizados, né? Não é o caso, é muito é, customizado, né? é muito. Cada pessoa tem um excesso de pele diferente, cada um tem que tirar um excesso de pele. Eu acho que talvez, sei lá, daqui muitos anos pode ser que a robótica ajude a gente, igual Sim. já ajuda em outras áreas da medicina, né? Cirurgia, né? Em câncer, Isso. gastro, em Sim, várias áreas da medicina, a robótica já é uma sim. realidade já há um tempo, mas eu acho que na cirurgia plástica e dermatologia, eu acho que vai demorar um pouquinho mais. Uhum, sim, sim. Ok. É, e se a gente pudesse fechar a nossa conversa hoje, doutora Carol, com assim, tem alguma dica que você acha que é importante que o jovem que pensa por seguir por o caminho da dermatologia, que você acha que seria interessante se você ter ouvido quando você era menor, ou que você gostaria de dar para esse público aí? Tem alguma dica de ouro, assim, valiosa? Você acha que seja Ó, primeiro de importante? tudo, cuidar da sua própria pele. Porque eu acho que a pele do dermatologista é o cartão de visita dele. Eu acho que eu sempre fui preocupada com a minha pele, proteção solar é muito importante. Então, os pacientes chegam assim: doutora, eu quero ter uma pele igual a sua. Então, tem que cuidar, tem que, né, não só na parte clínica ali de proteção solar, mas é importante fazer procedimentos ali minimamente invasivos que vão trazer um Sim, resultado natural. Eu acho isso ótimo sim. estudar muito, 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 tanto a parte clínica, assim, a parte clínica tem que saber de cabo a rabo. Hum. Porque o que que acontece? Às vezes um paciente vai para você para a parte estética ou cirúrgica, mas ele tem uma condição clínica, que se você resolve a condição clínica dele, ele vai Uhum. ficar eternamente com você. Ele vai falar, Ai, que putz, eu sei que a massa. doutora consegue resolver todas as áreas, a parte clínica, estética e cirúrgica. Então, assim, Uhum. onde eu me formei em dermatologia, era obrigatório ter clínica médica antes. Então, o chefe de Hum. lá não aceitava Hum. residentes que não sabiam tratar um paciente grave, por exemplo. Uhum. Uhum. Então, é Perfeito. importante, primeiro de tudo, antes de ser dermatologista, ser médico. Saber tratar um paciente grave, saber o básico, um pouco de tudo, de todas as áreas clínicas e também um pouco da parte cirúrgica. Saber Uhum. um geral, porque o paciente vai te passar um histórico de vida, de saúde, se Sim, você não souber sim, mais ou menos aonde que você, que momento, que pé que você tá, né, onde você tá colocando o pé, né, sim. você não vai ter a condução correta aí do caso.
Então, saber a parte clínica, saber a parte estética, muito, saber tratar as complicações também que podem acontecer, isso é inerente a todas as profissões, Claro. e acolhimento, atenção, tratar o paciente como se fosse alguém da família. Que lindo. Ah, que lindo isso. Muito lindo, muito rico. Muito obrigada. Obrigada muito pelo seu tempo. Foi muito Ah, obrigada a você, esclarecedor. Ju. Foi um prazer participar aqui. E fico à disposição aí para qualquer dúvida que vocês que tenham, né? Que vocês Sim, queiram me perguntar, fico totalmente à disposição. muito obrigada, muito obrigada. Gostou do vídeo? Curte o canal, aciona o sininho, que aí você vai ficar sabendo dos outros vídeos que eu vou postando. Indica para alguém que possa se beneficiar com essa informação. E se ainda assim você tiver dúvidas e precisar de uma ajuda, entre em contato comigo no meu Instagram, @JulianaLimaCoach, Juliana com 2 N's. Vai ser um prazer bater um papo com você.